Will, eu acredito que a sexta pergunta, ela está nessa posição aqui, do jeito que a gente fez no staff aqui, no cronograma das perguntas, mas eu acredito que essa é a pergunta talvez a mais importante de todas que a gente respondeu. E pelo fato dessa pergunta estar aqui, a maneira como é tratado isso talvez seja o porquê de todo o problema que a gente já falou sobre as divergências, sobre a maneira de enxergar as teologias, o esfriamento, o domínio, conhecer o céu e blá, 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 né? Então vamos lá. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6:3, 1 Tessalonicenses 5:19 e 1 Timóteo 4:1, qual é o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Cara, na minha visão, esse não crer tira todo o sentido da nova aliança. Tira a base de tudo da nova aliança, sabe? E para mim tem dois textos que respondem isso. Assim, eu sei que tem mais, mas para mim tem dois textos que resumem essa resposta que eu quis colocar. Um é de Gálatas 6:4-6, que diz assim: E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho, e por meio dele clamamos Abba Pai. Tipo, não tem, tipo, ele enviou, é o espírito do próprio Cristo. Então, tipo, eu não posso crer que saiu. Mas por que que eu creio isso? Romanos 8:9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se há alguém que não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E aí, lá no livro do Apocalipse inteiro diz, o Espírito diz, né? O Espírito diz a igreja de e tal. Então, tipo, se eu vou olhar para a Bíblia, não tem respaldo para achar que o Espírito vai ser tirado. Porque se o Apocalipse é a revelação do Cristo, é a revelação do que tipo, a gente tem a cama de achar que o Apocalipse é o fim, é a destruição de tudo. Não. É a Cara, o vitória, Apocalipse é a revelação do Cristo. é a vitória de Jesus. Isso, cara, isso devia encher o nosso coração. E é lá, o Espírito diz, o Espírito diz, o Espírito diz. E Jesus diz o quê? Quando ele está subindo, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E aí, o que é o fim dos tempos? Mas tem uma Sabe, tipo, condição, viu? Mas tem uma condição para ele estar com todos os dias, viu? sim, sim, É. sim, lógico. Não, não, eu lógico. falo isso, sabe por quê, Will? Porque eu costumo usar isso aí para as pessoas, mais para mudar um pouco a mentalidade da pessoa. Ai, mas Uhum. Jesus disse que eis que estou convosco. Esse eis que está Isso, relacionado a algo que ele falou atrás. E isso. atrás ele está falando algo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, fazei discípulos. Eu gosto de uma versão da Bíblia judaica que fala o seguinte: ide por todo mundo, fazei talmidins, que é discípulo, imergindo-os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, porque fazer discípulo sozinho, sem a presença dele, não é possível. Só que se eu não estiver Exato. fazendo discípulo, esquece. A presença manifesta dele, aquela presença que você fala tal, beleza, não. A presença passiva não importa, a glória de Deus preenche toda a terra, preenche todo o universo, não tem como falar que ele não está. Mas esse eis que estou convosco é para quem estiver também obedecendo o que ele pediu. Isso. E esse fazer discípulo que ninguém quer. Vai, continua. Exato. Porque é a parte trabalhosa do negócio, É a parte trabalhosa do né? negócio. É É a por isso parte que ele está trabalhosa. junto. De tão trabalhoso que Exato. é que ele prometeu a Porque não é presença. meu discípulo, né? Não é meu discípulo, é dele. É O discípulo discípulo para dele. ele, através de mim para ele. Isso. Essa visão eu brigo um pouco ainda, viu, Will? Porque assim, se for isso mesmo, que eu e você, se eu e você concordar que discípulo é dele e não meu, se eu concordar mesmo, eu tenho que falar que Paulo está errado. Porque Paulo falou, sede meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Eu e você fazemos discípulo através de nós para ele. Porque se Não, eu não entendo o que você falar, está dizendo. discípulo é de Cristo, eu, Will, não precisa dar testemunho, eu, Will, não precisa fazer nada, porque eu estou só fazendo discípulo para Cristo, mas como se Cristo não está em você? Então, se você está vendo Cristo em mim, eu estou formando Cristo em você. Eu brigo um pouco com essa situação. É nosso discípulo, sim, porque é nós que estamos ensinando, porém, ensinando essa pessoa a ser discípulo de Cristo através de Cristo em mim, né? Então, na verdade, eu acho que assim, que não é uma coisa excludente uma da outra.
mas Aham. complementar. Porque, Sim. por exemplo, se eu vou estar ensinando ele a não agir como o Will, a não pensar como o Will. Mas Porque, deveria, porque Paulo pede para agir como ele, para pensar como mas ele. aí é onde tipo assim, no meu entender, é isso. O que que eu vou dar um exemplo do que aconteceu, né? Um testemunho, na verdade. O que aconteceu? A semana passada teve uma situação onde o Espírito Santo comunicou uma coisa no meu coração e para fazer alguma coisa que eu não queria fazer. Tipo, eu tava voltando à terapia com meu filho com fome, dando crise dentro do ônibus e tal, e eu doido para chegar em casa, entendeu? Eu fui tendo crise, como eu já falei, ele tem autismo e tal. E aí simplesmente eu vi um pai com um filho e o Espírito Santo comunicou no meu coração. Vai lá, falar com ele. Vai lá saber o que está acontecendo com ele. E eu fui. E aí, tipo, eu disse, comuniquei para ele o que estava acontecendo, ele me explicou a situação e eu falei que ia ajudar ele. E aí ele veio me agradecer. Aí eu disse para ele, claramente, mano, não me agradece, porque o William queria ir para casa. Sim, O William queria isso. Nesse sentido que eu estou dizendo, eu não vou ensinar o que o William quer, o sim. que o William entende, é nesse sentido, sabe? O velho William, né? Não, é o William que eu tenho que matar todo dia. Não é tão velho assim porque eu tenho que matar ele todo dia, Sim, sim, sim. né? Mas Eu é tipo, entendo. nesse entendimento. Não, mas eu falo só no fato da gente acabar se abstendo de uma obrigação, porque a pessoa tem que olhar para Cristo, não tem que olhar para mim, não, tem que olhar para mim para entender quem é Cristo também. Senão não precisa dar testemunho, Will. Então, ó, é por isso que eu digo que não é excludente, mas é Sim, complementar. sim, Porque, sim. tipo, é indo fazendo discípulos. Tipo, eu vou com ele. Eu não vou dizer assim, apontar para vai você para tal canto. Ah, Não, é é, indo com ele. sim. Então, Mas tipo, entra eu naquilo tô. que você falou. Você não pode falar, ó, seja santo porque Jesus é santo. Não, seja santo, eu estou mostrando como é santo porque ele é santo. É nesse sentido. Tipo, vamos junto caminhar neste caminho que é Cristo, e aí a gente vai sendo transformado nesse processo, Uhum. né? É justamente como Jesus fala, ensinando eles a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então, tipo, eu guardo e te ensino a guardar também. Então, Sim. tipo, não é uma coisa separada da outra. Esse é o meu entendimento. Boa. E agora tem uma coisa também que a gente precisa ver, a questão do Espírito Santo, né? Que é feita uma confusão tão grande, né? Will? Gente, teve o reino do Pai, o reino do Filho, agora é o reino do Espírito. E nós ainda deixamos ele como se fosse a terceira pessoa, a última. É a terceira manifestação de Deus aos homens, que é através do Espírito Santo. Ele não é o terceiro porque ele é o pior. Will, se ele fosse o pior, Jesus teria falado contra mim e contra o Pai, se pecar há perdão e contra aquele ali não há? Nem Se ele teria foi do- falado que, tipo, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá para que eu possa enviar para vocês um outro consolador. Tanto é que as pessoas fazem uma confusão tão grande. Will, entenda o que eu vou dizer, tá? Jesus não está dentro de mim. Quem está dentro de mim é o Espírito Santo que revela quem é Cristo em mim. Cristo está assentado à direita do Deus Pai. E as pessoas fazem uma confusão enorme em relação a isso. O Pai não está dentro de mim. A essência de Deus, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, através da manifestação do Espírito Santo, está em mim. O Pai está no trono. Jesus está à direita do Pai. O reino agora é do Espírito. E é uma confusão muito grande que a gente faz. E eu acho que é outro assunto que a gente precisa voltar a colocar na mesa. Devolver as rédeas na mão deste que hoje é a força propulsora da igreja, que é o Espírito Santo. E nós deixamos ele no banco lá como se fosse um reserva do time. A gente tem a mania, foi ensinado, eu sei se é só pecado que está dentro da gente mesmo, de querer separar o que não era para separar e querer unir o que não era para ser unido, né? Tipo, a gente Mas, está querendo separar o Espírito Santo da Trindade, querendo colocar ele num pódio humano, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? E aí a gente está querendo juntar Deus com o pecado, tipo, hipergraça, né? Tipo, a gente quer juntar o que não é para ser juntado e quer separar o que não pode ser separado, né? É muita loucura da nossa cabeça. amém. É isso. Bora para a sétima? Bom, Bom,